Cauê, a gente pensou em gravar a reunião para poder disponibilizar depois na nossa plataforma. Tudo bem para você? Sim, sem problema nenhum. Tudo bem. Claro, tranquilo. Perfeito. Tranquilo. Moradores de Aracaju. Aconteceram as primeiras mortes por coronavírus na nossa cidade. O vírus já se... Olá, Gustavo. Isabel, só vou te dar um oi. A gente pode se falar melhor em outro momento, mas prazer. Sim, tudo bem, Vinícius? Prazer. Tudo bem, e você? Gustavo, você está escutando bem a gente? Gustavo, tá ouvindo? Agora sim. Perfeito. Obrigada, Gustavo, pela participação. De nada, que isso. Tudo bem com vocês? Tudo bem. E com você? Tudo bem. Uma correria louca, mas... Imagino. Gustavo, só apresentando vocês virtualmente, essa é a Isabel, quem ajudou a fundar essa plataforma do Corona Cidades, e ela é fundadora também da organização da Impulso. Então, ela Legal. que vai fazer essa mediação. Perfeito. E o Cauê, que também está presente, é o secretário de comunicação de Aracaju. Uhum.
Gustavo, Cauê, acho que aproveitar os 5 minutos antes da gente começar, só para alinhar, né, a dinâmica de... Eu vou fazer 3 perguntas para vocês e depois a gente abre para as perguntas do chat que vierem, pode ser? Claro. Perfeito. E Gustavo, só um ponto. Eu estou gravando pelo Zoom, só queria alinhar. Depois a gente pensou em usar esse conteúdo para divulgar tanto na nossa rede quanto na do CLP, na plataforma Corona Cidades, junto com os materiais que vocês disponibilizaram. Tá bem, tranquilo. Alô? Pronto. Tudo jóia? Tudo bem, Mato? Tudo e você? Também, tudo bem. Então tá jóia. Então tá jóia. Cadê os nossos parceiros aqui? Já tem presentes apostos. Ah, legal. Que bom, que bom. Tudo bem. Como é que eu faço? Eu só fico aqui e assisto, é isso? Sim, acho que eu vou mediar e fazer algumas perguntas e depois a gente vai abrir para perguntas no chat. Eventualmente, se quiser fazer uma pergunta também, me avisa. Estou falando com a Leila também, qualquer coisa avisa ela. Legal. Eu tenho uma reunião relativamente rápida agora e dou aula às 7h30, mas eu vou na reunião e volto. Tá bom. Eu não queria deixar. Deixa. Combinado. Boa. Deixa eu tirar meu som. Bom, eu vou aproveitar a deixa do Humberto. Gente, boa tarde. Eu sou Mônica Sodré, diretora executiva da RAPS. Quero também dar um oi para todo mundo, agradecer a parceria e dizer que estou aqui, a equipe está chegando e espero que seja uma reunião super produtiva. Obrigada a todo mundo pela parceria e por aceitar estar junto nessa nova fase. Obrigada mesmo. Obrigada, Mônica. Boa tarde, pessoal. Olá, boa tarde. Oi. É Cássia da RAPS, tudo bem? Tudo bem, Cássia, e você? Tudo bem.
Bom, acho que a gente pode começar, já temos um quórum suficiente. Queria começar primeiro agradecendo a presença de todo mundo, principalmente do Cauê e do Gustavo, né, que vão dar aí para vão contar como que está sendo atuar no front dessa crise. E aí, só para a gente alinhar as regras do webinar, para todo mundo ficar preferencialmente com o microfone e câmera desligada enquanto não estiver falando, para a gente não ter nenhum ruído. Em termos de dinâmica, eu vou fazer 3 perguntas para o Cauê e para o Gustavo, e a gente vai abrir também esse espaço para as pessoas fazerem perguntas pelo chat, então fiquem à vontade para irem escrevendo, que a gente vai sistematizando e repassa as perguntas para ele. E é isso, a ideia do webinar é que ele dure 1 hora, a gente depois também vai sistematizar esse conteúdo para disponibilizar na nossa plataforma, que é a Corona Cidades. É uma plataforma de apoio aos municípios nesse combate à crise, e a gente está com uma equipe à disposição para ajudar nas principais demandas do município. Uma demanda que a gente recebeu muito forte na semana passada foi em relação à comunicação, e por isso até que a gente organizou esse webinar, por entender que muitos municípios estão tendo dificuldade em convencer as pessoas a ficarem dentro de casa, em alcançar comunidades mais isoladas. Então, a gente convidou o Gustavo e o Cauê para contar um pouco como eles têm atuado. E aí, vou apresentar os dois e passar para a primeira pergunta. Então, o Gustavo é jornalista e já trabalhou, tem um MBA em marketing digital, já liderou muitas ações de mídia social, planejamento de soluções digitais em empresas e governo, e hoje ele é secretário de comunicação em Pelotas. E o Cauê é especialista em marketing político, foi presidente da Fundação Cultural da cidade de Aracaju e é o secretário de comunicação da prefeitura e já tem atuado nesse mesmo cargo no passado. E a primeira pergunta que eu queria fazer para os convidados é relacionado à estratégia de comunicação em ambientes diversos e vulneráveis. Então, como que vocês têm garantido que a informação e as recomendações, né, que vem desde o Ministério da Saúde até o que a prefeitura define, está chegando em todos os diferentes contextos dentro da cidade, nas comunidades e principalmente nos grupos de maior vulnerabilidade social? Gustavo, se você puder começar, e depois o Cauê conta um pouco como tem sido em Aracaju, pode ser? Pode ser, vamos começar. Bem, começar dizendo muito obrigado pela oportunidade de falar com todo mundo aí. A iniciativa é ótima. Eu acredito que vários municípios estão numa situação semelhante à que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, especialmente aqui em Pelotas. A gente está aqui, todo mundo sofreu aí com um tsunami de problemas, tudo ao mesmo tempo, tudo ocorrendo. E a gente vem justamente com esse desafio, né? A gente tem aí um panorama nacional bem complicado, que a gente tem o governo federal, o próprio presidente é um emissor de fake news, e a gente, outros componentes do governo também não ajudam. A gente tenta, de todas as formas, levar a melhor informação para essas comunidades. Só que a gente tem vários desafios por isso na frente, porque a imprensa comum, além de estar com uma credibilidade não muito boa frente à sociedade, infelizmente, e sofre uma crise da própria imprensa, dos veículos de comunicação. Aqui, por exemplo, na cidade, temos 2 jornais diários, os 2 jornais não têm mais, praticamente depois da crise, não tem mais anúncios, eles estão... Né? A crise está pegando para todo mundo. E a gente se tornou o principal veículo de comunicação da cidade, a prefeitura. Então, isso foi também determinado logo no início, que eu acertei com a prefeita, de que a gente fosse o órgão oficial de informação da cidade. Isso está em decreto, inclusive. Então, a gente elaborou boletins diários, todos os dias sai um boletim às 4 da tarde, de toda a situação da cidade, envolvendo
as pessoas que estão sob suspeita, o que está em análise e os confirmados. E a partir disso a gente dispara, tanto para a imprensa quanto para redes sociais. A gente tem um trabalho interessante há um tempo já de redes sociais, desde 2015, desde o governo do prefeito Eduardo Leite, hoje governador do estado. A gente vem desenvolvendo um trabalho bem legal aqui e hoje a gente é uma das principais redes sociais de prefeitura do estado e do sul do país. Então a gente vem bem nesse desenvolvimento eu tenho algumas eu passei para a Letícia alguns exemplos de material que a gente está usando aí em rede social. Rede social é o principal meio hoje de a gente tentar chegar lá naquela ponta, né? Então, a gente aposta muito nisso. A gente tem um trabalho também com uma empresa, antes da pandemia, a gente acertou com uma empresa que ela nos ajuda a fazer um trabalho pelo WhatsApp. Que o WhatsApp todo mundo sabe, na comunicação tem uma ida, mas tem uma volta. E na comunicação em si, a gente tem o processo de levar a informação nas redes sociais, mas a gente tem um retorno, a gente precisa responder ao cidadão. Então, a gente fez uma ligação com o processo de ouvidoria da saúde, ouvidoria normal do município, criou uma rede, e essa empresa nos ajuda a fazer a gestão dessa rede de informações pelo WhatsApp. Então, a gente tem a rede social normal, Facebook, Instagram, tem o WhatsApp funcionando, tem a parte de assessoria de imprensa, e, obviamente, a liderança da prefeita tem que aparecer nesse momento. Então, a gente constrói em cima dela a credibilidade que ela leva à cidade. Então, ela tem comunicados constantes, seja ao vivo ou por vídeo, praticamente diários, para que ela leve a informação a essas pessoas. E utilizando esses mesmos veículos, formas, meios de comunicação. Para completar, a gente, claro, além de tudo isso, tem a necessidade de chegar mais ainda na ponta. Então, a gente fez um esforço junto aos postos de saúde, com cartazes, folhetos e tal. A gente construiu uma rede aqui na cidade de carros de som. Então, empresas de carro de som se solidarizaram, então, passando pela cidade informações, seja assim, fique em casa, até questões da vacinação, que deve estar pegando para todo mundo aí, está faltando geral. Hoje eu me descabelei aqui por causa disso. E a gente tem os caminhões da coleta de lixo passam o mesmo som, a Defesa Civil passa, a fiscalização de trânsito passa também, a Guarda Municipal também passa. Desde essa semana, o governo do estado do Rio Grande do Sul decretou o fechamento total do comércio. Temos, com isso, um outro componente, que é a Brigada Militar, a Polícia Militar aí para vocês todos, que ela vai agir em conjunto com o município. Então, a fiscalização torna algo mais sistemático. E a gente chega ao ponto de, por exemplo, a prefeita mandou fechar pontos de convívio, praças e parques, academias ao ar livre. Então, a gente botou lá, grudou nesses locais, praças, bancos de praça, um comunicado, um cartaz mesmo, dizendo, olha, esse espaço agora não é para ser usado. Se tudo venha com a gente que no futuro a gente vai voltar a utilizar esse espaço. Então, são todas as formas possíveis, mas os bancos estavam cheios hoje, vários locais continuam cheios. A gente está numa discussão aí, eu faço parte do grupo de crise que foi criado pela senhora prefeita, e tem ali várias discussões para tentar que as pessoas realmente se conscientizem e fiquem em casa. Mas é uma dificuldade. Agora, por exemplo, com o lance da vacina, a gente teve uma grande dificuldade. As pessoas circularam pela cidade atrás da vacina, né? E essa comunicação ela é um desafio muito grande para que a gente possa chegar na pessoa e ela entender aquele processo, né? Então é um baita desafio que a gente tem pela frente, e a prefeita aqui entendeu que a comunicação é um braço extremamente importante e está dando todas as bases, né, para que a gente consiga alcançar. Assim, a gente não tem como gastar uma campanha milionária em TV.
as TVs ficam falando comigo, mas como é que eu vou tirar 500 mil reais da saúde para botar em campanha publicitária? Então, a gente tem todo esse porém nessa história, né, nesse sentido, né, o valor aí hipotético, mas que a gente tem que levar em conta e equilibrar, né? A gente tem toda uma rede de solidariedade dentro dos veículos de imprensa, obviamente fazendo o seu trabalho de perguntar, indagar e a gente responder, mas que eles também contribuam com a gente com informação correta e que a gente consiga chegar lá na ponta, né? Que esse é o principal desafio, acho, de todos nós. Sim, sim. Obrigada, Gustavo. Cauê, você poderia contar como está sendo em Aracaju? Quais estão sendo as estratégias que vocês têm usado para chegar até as comunidades mais vulneráveis, aos contextos diferentes? Perfeito. Vocês estão me ouvindo aí direito, né? Estamos ouvindo bem. Se você puder falar em mais ou menos 5 minutos? Tá, vou tentar. Tá bom. Bom, a gente aqui tem uma vantagem seguinte: a gente, desde que começou a pandemia no mundo, o prefeito de imediato, junto com a secretária de saúde, liderou um processo de confecção do nosso plano de contingência. Isso lá ainda em meados de fevereiro, o que nos deu uma chance muito grande de prever etapas a partir do grau de gravidade com que os casos iam se processando. Então, nós temos algumas etapas que vamos cumprir. Desde o primeiro momento, também ficou claro de que a comunicação seria um fenômeno fundamental, porque tratava-se exatamente de fazer com que as pessoas, de convencer as pessoas sobre a gravidade, né, naturalmente, da pandemia, e convencê-las de persuadi-las a ficar em casa, a cumprir as restrições de isolamento. Olha, do ponto de vista da comunicação especificamente, do ponto de vista da imprensa, por exemplo, a gente, claro que segue aqueles protocolos convencionais que todos nós conhecemos. A gente aqui tem 2 boletins que são diários. E aí são boletins que dizem respeito ao quadro de contágio, de infecção da população. Então, são 2 boletins diários, um que sai às 10 da manhã e um que sai às 16 horas, onde nós colocamos o número de infectados, o número de curados, o número de óbitos. Infelizmente, só hoje foi que começaram os óbitos aqui em Aracaju, até então nós não tínhamos, e os casos descartados e os casos que aguardam ainda análise laboratorial. O prefeito constituiu desde cedo também o COI, um Comitê de Operações Emergenciais, e a Secretaria de Comunicação tem assento neste comitê, de modo que a gente está sempre, depois de cada reunião, a gente sempre tem um ao vivo com as televisões, a gente sempre tem as televisões, os rádios, a imprensa escrita, a gente sempre convoca elas para depois dessas reuniões, porque dessas reuniões, naturalmente, saem os conteúdos para decretos, saem as medidas restritivas, enfim, saem todas as recomendações que vão balizar o combate ao coronavírus daquele ponto em diante, né? Nós temos também, do ponto de vista temos utilizado largamente as redes sociais, claro, que hoje é uma das formas mais importantes, mais presentes de você falar com a população. Nós temos o que a gente chama de informativos de conscientização, que é usando uma linguagem bem didática, simples, para que todo mundo entenda, dando aquelas instruções, mostrando as coisas que precisam ser feitas, as recomendações que precisam ser adotadas, as medidas que estão sendo adotadas para que as pessoas cumpram, enfim, informando sobre o vírus, tirando dúvidas sobre a forma de contágio, sobre os serviços que a gente precisa prestar, sobre o conteúdo dos decretos que a gente vem editando, né? Tudo isso lato sensu, isso vai para as redes, isso vai para a imprensa escrita, isso vai para a televisão, em forma de imprensa televisionada, e isso vai para o rádio. A gente também tem uma atuação cotidiana nos rádios, uma assessoria de rádio que todos os dias monitora todas as rádios, passa por todas as rádios, marca entrevista com o prefeito ou com a secretária da saúde ou com técnicos da saúde que possam ir atualizando diariamente as rádios da capital. Ainda no campo digital, nós
pedimos o apoio de influenciadores, ou seja, detectamos quem nas redes tem aquele número maior de seguidores e aí chamamos essas pessoas para nos ajudar. E foi uma surpresa muito boa, porque todo mundo tivemos uma adesão muito grande. Assim, as pessoas que com bastante seguidores, os chamados influenciadores, né? Eles aderiram ao nosso pedido, gravaram vídeos, sobretudo falando das recomendações de lavar as mãos, as recomendações de higiene pessoal para se proteger do coronavírus e as recomendações de cumprir as restrições que a prefeitura estava adotando. Foi um sucesso, ainda hoje isso rola e a gente também ainda fica buscando outras pessoas para isso. Uma outra coisa que é o monitoramento. A gente faz um monitoramento diário nas redes sociais a partir dessas ferramentas que se tem na rede. Ou seja, então nós podemos, com isso, saber o que é que a população está dizendo, como as pessoas estão se posicionando, o que as pessoas estão perguntando à prefeitura, e aí a gente tem possibilidade de dar uma resposta muito rapidamente e, inclusive, de prever crises. Ou seja, a partir do momento que determinado assunto começa a se tornar uma mancha dentro da rede, a gente vai lá e aí a gente procura mais elementos. A gente vai responder e a gente pode responder tanto diretamente para as pessoas que estão questionando aquilo, como também criar mini campanhas que a gente vai esclarecendo, né? Vai formulando então mini campanhas que vão esclarecendo o conteúdo daquilo que poderia significar uma crise ou aquilo que ainda não está claramente perceptível pela população. Algum ruído que se crie, a gente também vai se utilizando. Como eu disse, a gente faz um monitoramento de redes 24 horas e isso para nós é muito fundamental porque nos dá uma retaguarda muito importante do feedback de como as redes estão se comportando. Além do que, isso também serve para testar como é que as pessoas estão vendo os nossos produtos, ou seja, nossa linguagem está alcançando as pessoas, nossa linguagem está sendo clara, as pessoas estão compreendendo o que nós estamos dizendo, entendeu? E termina funcionando também como um canal de tire dúvidas, porque aí, a partir disso, a gente vai lá, conversa com cada um. Temos uma cobertura diária também, do ponto de vista das redes, né? Do ponto de vista das redes, do ponto de vista do rádio, do ponto de vista da imprensa escrita. Temos uma cobertura diária de todas as ações da prefeitura. Tudo é filmado, tudo é documentado, tudo é registrado fotograficamente, tudo vai para as redes, certo? Como uma maneira da gente estar dando clara transparência, uma transparência e uma visibilidade grande ao trabalho que está sendo feito. Uma forma também da gente ir aprendendo com os nossos próprios erros, a gente ir aprendendo com a nossa própria experiência, ou seja, a gente vai fazendo esse grande arquivo, né, de como a gente vai se comportando. Isso no campo social, no campo educacional, no campo da saúde, no campo da limpeza, enfim, tudo que a gente realiza relacionado ao coronavírus. No WhatsApp, agora, recentemente, nós estamos criando listas de transmissões por bairro a partir do número dos contatos do número oficial da prefeitura. Ou seja, como a prefeitura e os canais de redes da prefeitura são canais muito importantes na cidade, as pessoas transitam muito neles, as pessoas conversam muito, dialogam muito, falam muito através dele, a gente está buscando captar essas pessoas, né, através dos seus WhatsApps, e a gente vai criando, então, listas de transmissão para nos auxiliar no envio de mensagens para grupos segmentados da população. Além disso, a gente tem um sistema de alerta através de SMS para situações de chuva. Como Aracaju é uma cidade muito plana, muito baixa, um pouco abaixo do nível do mar, muito cortada por canais, as chuvas terminam muitas vezes criando muitos problemas para nós. Então, nós já temos, isso já é uma coisa tradicional aqui na cidade, tem alerta de chuva, a gente dispara um alerta para a população, para as populações saberem que vai ter chuva essa outubro. Nós estamos utilizando esse alerta do SMS nesse momento para passar informações sobre o coronavírus, né? Além disso, nós também... Opa! Eu queria te perguntar, Cauê, você Sim. Comentou sobre esse monitoramento da rede, entender o que está movimentando e que, às vezes, vocês fazem ajuste na comunicação. Que tipo de ajuste que vocês tiveram que fazer? O que gera muito engajamento nas redes para o pessoal que está ouvindo, de recomendação, tanto de alinhamento de linguagem, quanto de estratégia mesmo de comunicação?
Olha, nós temos tido uma harmonia boa nesse campo, né? Nós não temos tido muita dificuldade. Às vezes, por exemplo, uma medida de um decreto está muito mais relacionado ao conteúdo das ações da prefeitura do que propriamente a forma da gente comunicar. Muitas vezes é a incompreensão sobre uma medida de restrição ou uma opinião de uma pessoa que acha que aquela medida poderia ser maior ou ser menor ou não ser tão rigorosa. Na verdade, os problemas principais que nós temos tido nesse sentido é com relação ao conteúdo das mensagens e não propriamente quanto à forma das mensagens. Embora aqui e acolá isso possa ter sim havido. Esse monitoramento é feito por essas ferramentas, Stiling e outras do gênero, que buscam, através de palavras-chave na rede, né, aquilo que está sendo comentado, e a gente, então, tem um extrato, tem um relatório diário, em 2 turnos, manhã e noite, daquilo que foi mais visível, daquilo que foi mais visível, daquilo que alcançou realmente um número grande de pessoas, daquilo que não alcançou, daquilo que foi crítica negativa, seja vinda por agentes políticos, tenha vindo por agentes da imprensa, tenham vindo por personalidades ou público em geral. Se criou uma marola, uma pequena onda ou uma mancha capaz de chamar a nossa atenção sobre aquilo, então a gente trata daquilo. A gente também incorporou, sabendo que o alcance muitas vezes das mensagens via rede e via outros canais, elas podem enfrentar uma barreira, muitas vezes até física, em algumas localidades. A gente também disponibilizou uma frota de carros de som que funciona nos bairros da periferia. Inicialmente, a nossa estratégia era ir para a periferia, ou seja, ir para aqueles lugares onde poderia não ter, a nossa mensagem não está sendo alcançada. Fizemos um trabalho inicial já desde o dia 25 de março passado, e agora ampliamos essa frota de carros de som para locais onde nós detectamos que havia um relaxamento no cumprimento das regras de restrição, né? Além dos carros que nós contratamos, a gente também conta com os carros do lixo. Os nossos carros do lixo são providos de alto-falantes que veiculam essa mensagem, e carros da Guarda Municipal também. E como são carros que circulam por a cidade toda, então nós temos também aí um apoio importante. Do ponto de vista da publicidade, nós também estamos com dificuldades de investir. E a nossa dificuldade ela vem, inclusive, por um fato adicional. Como esse é um ano eleitoral, né, ou seja, os municípios todos devem viver isso, a comunicação precisa levar em conta o que se chama na legislação eleitoral da média eleitoral, né? E a média eleitoral ela é um teto do qual você não pode gastar mais do que aquilo. No nosso caso, nós temos um teto pequeno, infelizmente, porque nos 2 primeiros anos de governo, como estava arrumando a casa, o prefeito não teve condições de investir muito. Então, nossa média eleitoral ficou pequena. Então, nós estamos lidando também com essa vicissitude. Mas, mesmo assim, até agora, nós emitimos 3 notas, não fizemos comerciais clássicos e optamos por uma linguagem mais séria, um comunicado oficial, nota oficial da prefeitura, a primeira dela com 1 minuto e meio, falando das restrições, falando das principais medidas do decreto, né, e alertando a população sobre isso. Uma segunda, atualizando as medidas do decreto, ou seja, na ampliação das restrições que nós fomos avançando, né, suspensão de aulas, suspensão de funcionamento de estabelecimentos, de restaurantes, bares, academias, né, essas coisas todas. E agora, por último, hoje, lançamos exatamente hoje, por conta dos 2 óbitos que aconteceram na capital, nós emitimos uma outra nota, aí num tom inclusive mais grave, aí fazendo um apelo mais rigoroso à população para que fique dentro de casa, para que cumpra a quarentena, porque afinal agora nós já temos uma realidade objetiva de 2 óbitos. Uhum. Queria voltar para o Gustavo. Gustavo, você comentou da questão do WhatsApp, né, que vocês estão fazendo esse contato com a população via WhatsApp. Se você pudesse falar mais
como que isso tem funcionado e também o que são as demandas que estão vindo da população, não só da prefeitura, como divulgando informação, mas também quais são as grandes dúvidas que surgem e que ajustes vocês têm feito dado essas dúvidas da população. Perfeito. A gente tem, como eu mencionei antes aqui, a gente já tem uma empresa que nos presta serviço, que ela é de Santa Catarina e ela já tem atuação em vários municípios do país e algumas outras entidades do terceiro setor e tal. Essa empresa, ela focou no serviço público, porque esse é um trabalho bastante caro se tu compra em empresas focadas no privado. Então, a gente foi atrás no mercado porque a gente teve uma experiência muito ruim de WhatsApp tempos atrás e ele se tornou um grande monstro para nós aqui. Então, essa empresa nos ajuda a fazer a mediação. E também a gente consegue fazer, a gente não usa listas de transmissão, essa empresa ela tem um outro formato de transmitir isso. A gente já tem o cadastramento das pessoas que vão entrando do cadastro, elas vão sendo cadastradas, ou seja, elas procuram o serviço e se cadastram. A gente, quando entra no Facebook ou entra no Instagram, as pessoas são convidadas a entrar no WhatsApp, que é o nome que a gente deu aqui. E o WhatsApp ele já tem esse cadastro, a gente já sabe por gênero, por idade, por local de moradia. A gente fez uma estratificação já isso. A gente começou a trabalhar desde o ano passado, só que agora, com a pandemia, ele se encaixou perfeitamente. Tanto é que a nossa experiência deve estar sendo iniciada em âmbito estadual pelo governo do estado. A gente consegue emitir e programar e ser instantâneo nessa comunicação. Então, a prefeita decretou o fim das aulas, a suspensão das aulas, então, em meia hora, o WhatsApp já tinha disparado tudo isso né, de uma forma bem rápida, né? E a gente consegue aí tem a parte de retorno disso, que é toda a gestão, o saque, né, do WhatsApp. Então a gente tem ali dentro da prefeitura de Pelotas, a gente já tinha uma experiência que é muito rica, a maioria que está hoje aqui conhece, que é o Colab. O Colab, a gente foi um dos primeiros municípios a trabalhar com o Colab, lá em 2015. Então, ele fundamentou todo o sistema de ouvidoria que nós temos hoje no município e que o WhatsApp ele utiliza dessa expertise, né, para que a gente consiga responder da forma mais rápida ao cidadão. Hoje, a gente tem uma demanda muito grande das pessoas, das mais variadas perguntas, né? Seja ela as pessoas já têm os sintomas e aí a gente tem que orientar para onde ela tem que ir. A prefeitura criou uma central de triagem aqui para que as pessoas desafogassem o sistema, então a gente criou uma central com pessoas fazendo a triagem disso para direcionar elas seja para a UPA, para a UBS ou outro serviço, ou que fique em casa em isolamento. E o WhatsApp também funciona nisso. O WhatsApp funciona nas denúncias, porque a gente fechou comércio, fechou serviços e tal, e a gente chega a muita denúncia de que o fulano está aberto, aquele ali está indo contra o decreto, então a gente tem que fazer todo esse meio de campo também com a Guarda Municipal e outros órgãos de fiscalização da prefeitura para que façam o serviço e vá lá fechar o local ou entender o que está acontecendo. Então, a gente está fazendo esse serviço diariamente. Essa é a equipe de redes sociais da prefeitura. Importante dizer que a gente está com mais de 80% da nossa equipe em casa. Tem um pequeno grupo ainda na prefeitura, trabalhando diretamente ao gabinete da prefeita. Mas, então, a gente está sempre online, ali, a gente trabalhando, né, e trocando essas ideias. E o WhatsApp ele funciona dentro da área de rede social, junto com uma pequena equipe da ouvidoria. E aí a gente consegue transmitir essas informações.
claro, vão chegando o retorno do cidadão mais variados, falando da vacina, que é um problema que a gente está tendo, falando das formas de entrada, perguntando quantos respiradores, quanta UTI, entendeu? Tudo que é tipo de informação vai chegando e a gente tenta responder. A gente tem uma missão lá que seja feita em até 24 horas, que ela responda tudo até 24 horas pelo volume de informações. Claro que às vezes fica bastante complicado. Então, por exemplo, estão nos perguntando se o Bolsonaro vai pagar aí a renda extra. E, vamos perguntar para nós, né? Mas a gente tem que responder o cidadão, de alguma forma a gente responde, entendeu? Então, são muitas das mais variadas que chegam e a gente tem que ajustar conforme. A gente tem um discurso político que precisa estar ali alinhado com o que pensa a administração, o discurso técnico, das formas técnicas que o corpo técnico passa para nós, da Secretaria de Saúde ou da epidemiologia, e a parte gerencial, protocolar, que a gente encaminha, né? Sua demanda será encaminhada ao setor responsável. Então, a gente tem todas essas fases aí que a gente precisa tomar todo o cuidado. Toda a informação é respondida, toda a informação passa por esse processo. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta que foi enviada aqui entre as pessoas sobre a tensão entre ampliar o isolamento social e restabelecer o comércio, principalmente porque existe uma tensão no discurso, né, do presidente, governadores e prefeitos. Então, como que vocês estão lidando com esse tipo de pressão? O Gustavo falou sobre o monitoramento dos estabelecimentos, mas, de maneira geral, como vocês têm lidado com essa comunicação? Quem começa? Pode começar, Gustavo. Assim, a gente, na semana passada, justamente indo na onda do discurso do presidente, muitas pessoas começaram a indagar os decretos municipais e também do próprio estado do Rio Grande do Sul. Então, houve uma onda aí de pessoas tentando fazer essa pressão. E parte do comércio da cidade se engajou nesse discurso. Obviamente, a própria prefeita e algumas outros dirigentes se postaram contra, o próprio comitê de crise se postou contra esse tipo de situação. Nos municípios de todos vocês devem ter alguma manifestação em relação a isso, pressão por rede social, por telefone, xingo o prefeito de vocês de tudo que é nome, né? Porque ele está acabando com o comércio, com a economia. E aqui a gente tem um discurso exatamente que é o discurso de que as duas coisas estão interligadas e que nesse momento a vida é mais importante. Então, a gente conseguiu estabelecer politicamente, da prefeita conseguiu estabelecer uma forma de negociação junto às entidades comerciais, mas, claro, um grupo se manteve pressionando, é um grupo ligado às ideias do presidente, fez carreatas e tal. No momento da carreata, a prefeita fez um ao vivo. Exatamente falando que entende que os movimentos, explicando por que estavam mantendo a sua decisão. No mesmo dia, a gente fez uma postagem dizendo, acho que algumas outras prefeituras usaram da mesma estratégia, usamos aquela matéria que saiu na imprensa do prefeito de Milão, dizendo que ele errou e que ele entendeu que as consequências do erro dele levaram a milhares de mortes e que ela não ia repetir aquilo em Pelotas. Isso meio que direcionou a nossa rota para isso e estamos mantendo ela na medida do possível. A cidade, a gente está aqui fechando 2 semanas praticamente nessa cidade. Na primeira semana houve um entendimento melhor, na segunda as coisas começaram a mudar, por causa justamente a influência desse discurso no país. E isso é muito impactante à frente dos municípios, e os prefeitos e os governadores segurarem esse rojão. E a gente, como comunicação, precisa entender aquilo exatamente que o prefeito entende, e qual é o discurso que a gente vai manter para que a gente preserve as vidas. E a gente
coloque isso em todos os formatos, seja em rede social, imprensa e tudo que a gente comunica, né? Perfeito. Cauê, como que tem sido essa tensão em Aracaju entre a abertura do comércio e o isolamento social? Então, eu acho que é uma situação, uma realidade muito parecida com o que o Gustavo também falou e acredito também como de resto as diversas capitais e cidades estão enfrentando. É esse tensionamento constante. Eu acho em alguns momentos ele se agudiza mais, em alguns momentos ele reflui mais. Eu acho que o elemento balizador disso, de agudizar ou refluir mais, é a realidade. Na medida em que a realidade vai se impondo, ou seja, começa óbito, aumenta óbito, aí eu acho que tem um setor, aliás, tem um fator interno, existencial quase, né, nas pessoas que dizem, peraí, fica naquele dilema, meu negócio, minha vida, ou meu negócio ou a vida dos meus, da minha família, dos meus amigos. Eu acredito que é essa a tensão que a gente está vivendo. E nós precisamos ter compreensão sobre isso, né? Claro, tendo nenhuma dúvida de que a vida, é claro que é a mais importante. Aqui teve de tudo isso. E, inclusive, nós tivemos uma adesão formidável na cidade a partir das primeiras medidas que tomamos. Sentimos, inclusive, que a cidade estava respondendo de forma muito positiva. Aí, depois do pronunciamento do Bolsonaro, ficou evidente, claro, que ele quebrou um pouco essa crença. E aí teve todos aqueles processos que se seguiram. Veio, por exemplo, a carreata, essa coisa toda. Tem um elemento interessante que é o seguinte: na carreata, aqui, por exemplo, aconteceu assim. Na carreata, quem estava fazendo carreata? Quem estava fazendo carreata não era o trabalhador. Quem estava fazendo carreata eram os donos de empresa. Médias e grandes, em geral, médias e grandes empresas. Isso ficou evidente, inclusive, pelo tipo de carro que estava nas carreatas. E, de uma certa forma, aquele discurso de que estava protegendo o emprego, de que estava protegendo o trabalho do trabalhador, foi por terra. A gente viu, inclusive, diversas pessoas se manifestando nas redes, dizendo, porra, só tem barão aí, vocês estão defendendo o seu, não estão defendendo o meu. Ou seja, criou-se, inclusive, pela própria natureza do ato, né? Criou-se essa constatação evidente. Ou aqueles carrões enormes, aquelas pessoas todas lá, todo mundo no seu. Aí o pessoal dizia assim: e por que não fez uma passeata ao invés de carreata? Não tem problema de pegar vírus nem nada, esse vírus não tem problema, então façam uma passeata, não façam carreata. Então vocês aí todos dentro dos seus carros, seguros, e a gente aqui. Cumprindo o isolamento, porque nós não temos nem carro para lidar. Então tem um pouco dessa natureza. E esse tensionamento tem sido, inclusive, administrado pelo próprio prefeito. O prefeito tem se reunido com diversos setores da sociedade, tem se reunido com empresários do comércio, empresários da indústria, tem se reunido com o segmento dos ambulantes. A gente, inclusive, já tem feito um trabalho de tentar organizar deliveries para ambulantes, para ver se eles não perdem tanto esse tempo. Enfim, o prefeito tem servido também como um elemento diplomático entre os diversos setores e os diversos interesses da sociedade. A questão da vacina, por exemplo, que o Gustavo falou aí, a gente antecipou a nossa vacinação. A campanha nacional começou no dia 23, nós começamos aqui no dia 21 e conseguimos um feito no sábado anterior. A gente conseguiu vacinar só no dia 21 32% da população que era dirigido. Hoje nós temos em torno de 80% da população já vacinada, a população a qual essa vacina se dirige nesse momento, ou seja, idosos e trabalhadores da saúde. Hoje nós fizemos, inclusive, uma experiência de drive-thru no estacionamento do shopping da cidade, né? Que é um local, o shopping está fechado, o estacionamento está vazio, e aí a gente organizou. Fez uma fila enorme, quilométrica. Para amanhã, a gente vai estar redefinindo, inclusive, o nosso próprio esquema de trânsito, porque atabalhoou completamente a cidade. Tal a corrida que houve a vacinação pelo modo drive-thru que aconteceu hoje no shopping da cidade.
Claro, nós sabemos também que um pouco dessa corrida, essa pressa em ir, é também ocasionado pela questão do óbito aqui na cidade. Como não tinha tido óbito até então, havia uma certa expectativa, as pessoas ficavam dizendo, bom, será que vai isso mesmo grave? Será que não é? Ou seja, havia uma certa dúvida no ar. A partir do momento que se concretiza, que essa dúvida não deixa mais de existir, o óbito é uma questão objetiva, ele se materializa, aí a população abre novamente os olhos de espanto e diz, peraí, é preciso pensar direito essas questões. Obrigada, Cauê. E eu queria complementar a sua fala perguntando... Você citou várias formas possíveis, né, de estratégia de comunicação, desde ir para explicitar mais o risco e o óbito, a própria atenção, falar para as pessoas por que elas não fizeram passeata. Então, vocês têm medido as diferentes estratégias, entendido o que funciona melhor em termos de estratégia com a comunicação? Se é mais nessa linha de mostrar a realidade e o medo mesmo que isso gera, ou se é numa linha mais educativa mesmo, e isso vale tanto para você quanto para o Gustavo depois? Eu acredito que na verdade nós não vamos ter uma única linha definidora disso, né? Nós vamos ter que fazer essa conjugação, a persuasão, o convencimento, né? Fazer com que a pessoa alcance a compreensão de que ela realmente precisa adotar as medidas e cumprir as recomendações de restrições é fundamental, porque essa luta, a gente só ganha também essa luta se a pessoa tiver aderir, se a pessoa tiver consciência de que ela precisa fazer aquilo, né? Em algum momento você vai precisar ter uma digamos assim, uma atitude mais de força. Hoje, por exemplo, a comunicação que nós deflagramos hoje é o seguinte: nós temos um fato objetivo. Pela primeira vez, 2 pessoas vieram a falecer aqui na cidade. É claro que isso altera fundamentalmente a realidade. E comunicação, claro, ela tem que se basear na realidade. Isso altera o modo como as pessoas estão vendo as coisas, o modo como as pessoas encaravam as coisas. Tanto que a nossa comunicação de hoje e desses próximos dias, até em contraposição a um certo relaxamento, a um relaxamento que começava a se ampliar agora aqui na cidade de Aracaju, nós precisamos botar num tom mais grave. A nossa nota, por exemplo, que vai para a televisão, começa dizendo, olha, infelizmente, começaram a acontecer as mortes, começaram a acontecer as mortes em Aracaju por conta do coronavírus. Então, é urgente... E, Cauê, você consegue medir a efetividade dessa comunicação? Uma pergunta que surgiu aqui no chat, desses diferentes tons e estratégias? Não dá para você medir assim numa escala matemática, mas você percebe que aí é muito mais pela observação geral de como as redes e como a própria população vai se comportando. Ou seja, você tem um parâmetro que é o obedecimento às restrições. Se você tem um obedecimento às restrições, é claro que você está conseguindo manter a população em casa, você está conseguindo com que a população entenda que o que você está falando está correto. E você também, aí sim, digamos assim, eu diria uma análise espacial, né, do comportamento das redes, ou seja, daquilo que as pessoas estão dizendo nas redes, você pode detectar sim, se as pessoas estão aderindo mais ou aderindo menos àquele seu discurso. Isso em rede, essa medição em rede, de comunicação em rede, ela ainda é difícil, né? Você precisa, inclusive, de um tempo mais longo para processá-la. Até porque você não pode fixar somente no dia, você tem que ter uma flecha de tempo maior, e isso só pode ser feito com mais tempo. Mas, para o cuidado mais imediato, esse monitoramento das redes, ou seja, ouvir o que as pessoas estão dizendo nas redes, ouvir como as pessoas estão se manifestando nas suas redes, naquelas redes onde você está colocando aquela mensagem, é fundamental. O conjunto de comentários que vem, os comentários vão em que direção? São mais negativos? São mais positivos? Tendem mais para um lado para o outro? O que é que as pessoas estão argumentando? Que linhas de argumentos elas estão levando? Esses argumentos podem ser incorporados à sua medida
ou não, ou eles são completamente díspares, eles vão de encontro digamos assim, a espinha dorsal do que significa aquela medida que você está tomando. Ou seja, é muita análise em cima de análise mesmo que você tem que fazer. Eu diria que é o dedo no pulso da sociedade, essa tentativa de colocar o dedo no pulso da sociedade para ver como ele está pulsando, como ela está pulsando. E, Gustavo, na sua experiência em Pelotas, você tem alguma forma de mensurar as diferentes estratégias e o que está funcionando melhor ou pior? Né? Dentro da crise, a gente não tem algumas formas de medições que a gente conseguiria em tempos normais, né? Grupos focais, a própria pesquisa, né? E que a gente tem como costume balizar aqui dentro se os nossos caminhos estão certos como administração. Dentro da nossa realidade, né, a gente vem, como o Cauê falou, a gente tem uma base, tenta mensurar isso pelas redes sociais, basicamente, né? Então, a gente tem ali as postagens ou os pronunciamentos que a prefeita faz, e a gente consegue balizar se aquele discurso ele vem sendo entendido da melhor forma e sendo engajado para que as pessoas realmente entendam a situação. E isso vem acontecendo, a gente tem um direcionamento, né, dentro do nosso processo de comunicação, obviamente balizado dentro do que o comitê de crise e a própria prefeita encaminham, né, mas que a gente faz esse ajuste em tempo real, né? Então, a gente não tem, felizmente, casos de óbito, né? A gente tem a dificuldade, obviamente, de testagem, né? Então, a gente tem, obviamente, deve ter muito mais casos do que a gente consegue publicar hoje. Então, a gente tem essa é a realidade. A gente consegue essa mensuração, obviamente, pelo monitoramento que já se fazia, intensificado por algumas palavras-chave. Isso é o nosso processo hoje. A gente não consegue avançar mais e fazer uma testagem mais ampliada, né, nesse processo. Eu queria complementar uma questão, se possível. Sim. Nesse processo, o prefeito Edvaldo Nogueira ele utiliza muito as redes. Então, ele vem se constituindo desde o primeiro ano do governo dele, assim, vem se consolidando como sendo, digamos, um instrumento de comunicação importante da própria prefeitura, ele próprio, através de suas redes. Nesse processo, o nível de engajamento que houve a partir da sua presença nas redes foi formidável. Eu estou falando de coisas de dezenas de milhares de crescimento, de engajamento orgânicos e engajamentos sensoriais. Então, assim, ele é muito... Hoje, por exemplo, a gente quer saber como é o grau, como se comporta isso, a gente bota na mão deles, prefeito, vamos fazer uma live ou um vídeo sobre isso. E a gente bota nas redes. Aí você vai ver, vai chover de um monte de comentário e por ali a gente tem uma condição de sentir um pouco como está o humor da cidade em relação àquele tema que ele está colocando. Hoje ele é fundamentalmente uma das principais peças, um dos principais instrumentos de comunicação da prefeitura, porque ele consolidou isso, ele veio consolidando ao longo do tempo. Todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, ele faz uma live com a cidade, quer chova, quer faça sol, desde o primeiro dia do mandato dele. Então, ele vem customizando, ele vem como se diz, fidelizando um público muito grande, e esse público cresceu enormemente agora nesse período do coronavírus. Aproveitando a sua fala sobre a participação dos prefeitos, eu queria perguntar de forma bem prática quais são as estratégias para encontrar o equilíbrio entre uma comunicação, né, que demonstre a seriedade da situação e o que de fato está acontecendo, mas também que não gere um pânico geral na população. Então, até assim, que frases e que tons vocês têm usado para chegar nesse equilíbrio ótimo? Posso começar? Bem, veja,
nós temos adotado um tom de seriedade. Assim, nós não procuramos emocionalizar demais a questão, nem procuramos também desguarnecê-la, nem, sobretudo, desguarnecê-la da seriedade que ela tem. Nós tomamos consciência desde cedo que isso era um problema real, que a população precisava ser informada disso, e nós temos adotado esse tom. Hoje a gente passou para um tom mais grave por conta de uma situação de, como eu disse, repetindo, de um relaxamento que a gente constatou na sociedade com relação ao cumprimento das regras e restrições. Mas como a prefeitura vem adotando uma postura séria, responsável, transparente, o tempo inteiro transparente sobre tudo que está acontecendo, eu acho que isso dá credibilidade, deu credibilidade e dá credibilidade à prefeitura de falar, sabe, com tranquilidade às pessoas. E nós sempre, logo no começo, a gente inclusive dizia, olha, não é motivo para pânico, mas não podemos relaxar. A gente inclusive dizia, olha, não é motivo para pânico. Hoje a gente já diz isso, olha, já tirou esse negócio de pânico. Claro que nós não queremos criar pânico, mas também não queremos perder, não queremos que as pessoas não se apercebam da gravidade da situação que vivem. Então, eu acho que o tom sempre responsável, o tom sério, o tom, sabe, na medida certa, sem procurar emocionalizar, sem procurar dramatizar, mas colocando as coisas com transparência. E a própria realidade vai cuidando de aportar a veracidade e a legitimidade daquilo que você está dizendo. Eu acho que é por aí. Perfeito. Gustavo, se você puder falar rapidinho, e depois ia pedir para o Fernando, que está aqui mandando mensagem, também contar um pouco rapidamente como tem sido a experiência em Niterói. Legal. A gente tem em Pelotas a Universidade Federal, e a Universidade Federal é uma das principais, se não a principal, em epidemiologia do país. Tanto é que ela é de referência para o Ministério da Saúde e para as decisões governamentais. Ou seja, a gente tem em casa toda a noção do tamanho dessa bronca, e eles nos explicam isso de uma forma muito complicada. A gente tem essa informação, só que a gente ainda não usa nesse sentido, porque é um apavoramento se tu for ver exatamente aquilo que eles estão projetando. Tanto que a gente... Essa é um tipo de informação que a gente tem que levar em conta para que não se crie o pânico e que não gere problemas para a sociedade em si. Isso que a gente tem que ser responsável nesse momento. A gente tem tentar buscar um equilíbrio dentro desse processo. A prefeita tem um tom da seriedade em si, e as postagens que a gente tenta é que justamente isso, que estamos trabalhando basicamente é que as pessoas precisam, pelo amor de Deus, que fiquem em casa, né? Mas que a gente tenta balizar isso. A gente tem um histórico da construção das redes sociais da prefeitura de ser uma coisa bem mais leve, mais tranquila, às vezes, por vezes, engraçada. A gente não perdeu esse tom nesse processo. A gente usa o Pocoyo ali, a gente usa outros instrumentos, né, para que chame a atenção, chamando a atenção daquelas pessoas, seja por determinado público. A gente tem um gurizinho que a gente botou ele gritar na rua, ô, vovó, vai para casa, olha o coronavírus. Entendeu? E a gente usou todos esses instrumentos para que chame a atenção realmente das pessoas. Mas o tom de seriedade ele é sempre à frente disso. Graças a Deus a gente não tem morte ainda. Talvez o tom altere quando a gente tiver morte, né? Então as coisas precisam, como eu digo, todo dia vai mudando. Então a gente está aprendendo todo mundo junto. Inclusive toda a gestão pública está aprendendo no meio do fogaréu. E a gente, como comunicação, também, junto. Perfeito. Fernando, você pode abrir um pouquinho e contar como tem sido a experiência em Niterói e os principais desafios que você tem enfrentado e as boas práticas que acha que vale compartilhar aqui com o grupo? Posso sim. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá bom. Confuso, né? Não estou acostumado a trabalhar em casa ainda. Já entrou criança, já deu confusão. Vou continuar aqui. Gente, é o seguinte, eu recebi o convite hoje mais cedo e estava ouvindo vocês falarem, já acompanhava um pouco de Campinas, desculpa, da cidade do Rio Grande do Sul e de Aracaju, mais um bocado, conheço o prefeito, enfim. São trabalhos muito interessantes, mas a gente está muito impressionado com o movimento que a gente criou aqui nesse período com as redes sociais,
e está querendo compartilhar isso com mais gente. A prefeitura já tinha uma relevância grande nas redes, já tinha o hábito de anunciar coisas importantes, dialogar diariamente com as pessoas o tempo todo nas redes sociais, responder todas as perguntas. A gente usa o Colab, que algumas outras cidades aqui também usam para responder demandas, então tem essa relação muito próxima com a população. Mas com essa crise, a coisa ganhou um outro patamar assim, muito grande, né? Últimas 2 semanas, a gente está tendo um envolvimento de 1 milhão de envolvimento e 1,5 milhão de alcance, mais ou menos. Na comparação com as prefeituras de capitais, que a gente bota na comparação do Facebook, tá? Niterói, que é uma cidade de 500 mil habitantes, estava com envolvimento maior que todas as outras capitais. E o governo do estado Ele mudou e para outras mim. coisas. Isso tem a ver, a gente acha, com a lógica de dar as informações todas em primeira mão, sempre nas redes sociais, no Facebook especialmente. Tem a ver com o prefeito ter tomado muito à frente do processo e está tendo iniciativas muito de vanguarda e se comunicando diretamente com a prefeitura, no caso, prestação de serviço mesmo, né? A partir disso, e os anúncios também circularem por ali. Então, as pessoas buscam as redes da prefeitura para tirar dúvidas, saber se é mentira, se é verdade, como é que vai ser, e para saber as coisas primeiro. E aconteceu um outro processo que a mídia passou a usar isso também. Já usava, né? Mas uma grande mídia que, em geral, não olha para uma cidade como a nossa e, mesmo olhando, não consegue mandar equipe o tempo todo. Então, já mais de uma vez, no Fantástico, por exemplo, o vídeo que passou era um vídeo de um live do Facebook da prefeitura, feito com celular, nada grandioso. Mas a gente mudou o patamar da nossa ferramenta e passou a receber muito mais elogio ainda da população, mais do que elogio, uma sensação de aproximação, né, de mescla mesmo. Estamos todos no mesmo barco para resolver essa história. Como ferramenta de comunicação pública, como experiência, está sendo muito interessante. É realmente difícil mensurar as coisas nesse tempo, né? Mensurar sentimento, mensurar tudo. Pela coisa do trato o dia inteiro, o tempo todo, o sentimento é muito positivo e o crescimento da página e das redes todas da gente no período é muito relevante. Sem contar uma retroalimentação que é muito comum, que é ver as coisas que você publicou no Facebook chegarem no seu WhatsApp logo depois, né? Grupo do prédio, grupo do bairro, grupo sei lá da onde. Então era meio que a gente já conseguia fazer um pouco antes, mas por 1000, um momento muito ruim, mas que faz o trabalho valer a pena, né? Porque a gente sempre cansava de ouvir, vai publicar o que agora? Vai fazer publicidade? Publicidade acabou. E não é publicidade, né? É uma comunicação pública intensa, assim. Eu acho que nada mais relevante para cidades, especialmente cidades menores, médias e pequenas, do que as redes sociais, porque a TV não chega, e ela só chega aqui, chega muito aqui a partir de mobilizações que se fazem via rede social. Acho que é isso, que eu estou falando rápido, eu já falo rápido, e eu sei que não era a minha vez de falar, mas a ideia é colaborar o máximo possível mesmo, com quem quiser, quem puder, olhar lá e falar com a gente, porque a gente não está inventando nenhuma roda, não, mas, inclusive os nossos erros custam caro, né? Ontem a gente publicou uma arte com erro de português, e com erro da cor também. A gente apagou em 15 minutos, mas ela acabou no Jornal da Globo, não no RJT, porque era um anúncio que a cidade ia fechar as fronteiras da cidade. Então aquela arte errada foi para a Globo. E aí rolou um esporro do prefeito, aquela coisa de sempre, né? Todo mundo está acostumado. Mas servir a comunicação em tempo real mesmo, assim. O canal público da cidade. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, muito, muito obrigado por ter participado, Fernando. Acho que a gente já está chegando aqui nos momentos finais do nosso primeiro webinar do Corona Cidades. Queria agradecer muito a participação do Cauê e do Gustavo. De novo, reforço que o tema a gente escolheu porque foi uma demanda das prefeituras com quem a gente está conversando, então a gente acha que esse material vai ser muito útil. A gente vai subir na plataforma Corona Cidade junto com as estratégias que vocês têm usado e os materiais que vocês enviaram para a gente, e até como recomendação para as prefeituras que a gente está em contato. E convido a todos para entrarem na plataforma. A gente está com a equipe toda a posto para atender gestores municipais, então a gente quer muito entender quais são as principais demandas e gerar encaminhamentos a partir disso. A gente vai continuar fazendo webinars. Obrigado, Leila, por ter postado. Na próxima semana a gente vai ter novos webinars também com temas que vieram das cidades e convido de novo todos vocês para participarem.
Maravilha. Isso. Obrigada, gente. Boa sorte para vocês que estão na frente da gestão municipal. Te admirar muito vocês e todo o apoio que vocês precisarem, estamos aqui. Maravilha. Agradecer também a vocês a oportunidade desse bate-papo. Eu acho que é muito importante esse intercâmbio, muito legal, muito bacana ouvir o Gustavo e o Fernando também sobre as experiências de Niterói e de Pelotas. E nós aqui também estamos ao dispor aí para continuar nessa batalha. Valeu mesmo. Obrigada. Também queria agradecer a oportunidade. Só uma dica, que é o que a gente usa sempre: olhem o que os outros estão fazendo, porque não é feio, é só referência. E a gente, como o Fernando falou, a gente erra, a gente acerta, e acho que a gente está todo mundo nesse barco, e a gente está à disposição também para ajudar no que for possível. Legal, obrigada. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Beleza, muito bom. Falou, gente. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, valeu.